Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no mês das missões, não que nós trabalhemos das missões apenas desse mês, mas é um mês de conscientização e de animação missionária, dentro do ano jubilar missionário que nós vivemos e que nos fala da igreja enquanto permanentemente missionária, que a igreja é missão, como é o lema também desse mês, e que, levando em consideração a mensagem do Santo Padre, nos fala que nós somos testemunhas de Jesus Cristo, nosso Senhor. E um belo testemunho acontece nesse final de semana em Belém do Pará. Nós temos o 230º Círio de Nazaré, que volta esse ano com toda a sua organização normal dos outros anos, tendo ficado 2 anos no tempo da pandemia de modo diferenciado. E com o tema Maria, Mãe e Mestra, queremos abraçar a todos os irmãos e irmãs de Belém do Pará, assim como também essa grande manifestação de fé de milhões de pessoas nas ruas de Belém, para louvar a Deus e ter esse exemplo de vida em Maria de Nazaré, Nossa Senhora de Nazaré, que ela juventude interceda por todos os seus devotos e nos faça cada vez mais encontrar Jesus Cristo, que ela traz em seus braços. Que a grande missão de Maria nos apresentar Jesus Cristo, nosso Senhor, que ela nos faça experimentar nesse tempo tão difícil, tão cheio de dores, sua maternidade e como mestra, nos ensinar os caminhos da vida, da paz, da fraternidade nesse nosso tempo. Portanto, alguns já estão participando, alguns estão indo a Belém, alguns vão assistindo pelos meios de comunicação, e é uma magna manifestação de que acontece no norte do Brasil, mas que se estende por tantos cantos em outras épocas. É claro que essa época agora é exclusiva, evidentemente, de Belém, né, para que a gente possa ver realmente essa bela manifestação e que se ajude ainda mais a Igreja Católica a levar o seu povo, seus fiéis, a viver a vida de fé, a sua caminhada de fé e de fidelidade ao Senhor. Tivemos o último dia 7, dia de Nossa Senhora do Rosário, lembrando bem tudo aquilo que significa a oração do terço, do rosário, né, a intercessão pela paz, para que a igreja também não desanime diante de tantas embarcações, como lembrava bem a questão de Elepanto, né, ou seja, de que realmente nós somos chamados a buscar auxílio na intercessão de Maria, e nos preparamos também para o próximo dia 12, de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, né, que tem toda a ligação, com toda a nossa caminhada como igreja aqui no Brasil e toda a devoção também. Sinais marianos que nós temos logo nesse início de outubro, mês das missões, mas que nos ajuda ainda muito mais a reavivar esses vários dons do Senhor em nossa própria vida. A liturgia desse final de semana, meus irmãos e irmãs, 28º domingo do tempo comum, nos fala justamente de reconhecer a ação de Deus em nossa vida e agradecer pela ação de Deus em nossa vida e não ficamos aí alheios a isso como se nada tivesse acontecido conosco e apenas tivéssemos aí a nós por obrigação feito as coisas. A leitura do Evangelho de Lucas, Jesus continua caminhando para Jerusalém, que é esse trecho de Lucas, essa caminhada para Jerusalém, e começa assim o Evangelho. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre Samaria e Galiléia, estava vindo já da Samaria, indo para Galiléia, Galiléia para Samaria, quando, para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Sabemos que, na época, é uma doença contagiosa, e devido a isso haviam leis muito precisas. Não podiam chegar perto das pessoas, por onde passavam devia dar sinais que ali estava alguém, né, que foi contagiado pela lepra. Era uma doença bastante difícil e que isolava as pessoas também, não podia entrar na cidade. Tantas situações que na época existiam, né? Por isso ficaram à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ora, meus irmãos e irmãs, nós sabemos que a doença que na época contaminava as pessoas é para nós um sinal do que acontece hoje.
na nossa vida, não tanto pela doença, mas pelo pecado. Ou seja, o pecado nos tira da comunidade, o pecado nos isola uns dos outros, o pecado nos faz cada vez mais sentir a nossa fragilidade. E nesse aspecto que nós também dirigimos ao Senhor, Senhor, tem compaixão de nós. Cada missa nós iniciamos com isso, com o ato penitencial. Um deles fala, Senhor, tem compaixão de nós, porque somos pecadores. Mas em geral o ato penitencial é mais ou menos assim. Senhor, tem de piedade de nós, né? Senhor, tem misericórdia de nós. Lembrando bem que nós somos chamados a encontrar em Jesus Cristo a salvação, o perdão de nossos pecados. E aqui esses 10 leprosos estavam ali justamente, né, tendo confiança e esperança que em Jesus Cristo ia encontrar justamente o caminho. E realmente encontraram. Jesus já diz a eles, ide apresentar-vos aos sacerdotes. Ora, era a regra, era a lei em Israel, e quando alguém ficava curado, para poder voltar à comunidade, tinha que se apresentar ao sacerdote, mostrando que tinha ficado curado mesmo. Ora, quando Jesus envia para se apresentar ao sacerdote, significa a cura, né? E assim acontece, enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Nós temos na leitura primeira, desse domingo, desse final de semana, no segundo livro dos Reis, a cura de Naamã, sírio, que era um estrangeiro. Quando chegou a Israel, com a carta pedindo ao rei que resolvesse seu caso, o rei falou, mas quem sou eu? Mas bastou ele mergulhar no Rio Jordão por 7 vezes, que saiu curado, ou seja, sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, diz aqui a leitura, e ele ficou purificado, né? E aí, Naamã ficou convencido, estou convencido que não há outro Deus em toda a terra senão o Deus de Israel. Por favor, aceita um presente de mim, teu servo. Claro que Eliseu não aceitou, né? Ou seja, nada aceitarei, né? Mas, como queres, permite que teu servo leve daqui a terra, que 2 jumentos podem carregar, pois teu servo já não oferecerá holocausto ou sacrifício a outros deuses, mas somente ao Senhor. Ou seja, Naamã se convence, né, pelo aquilo que experimentou na própria vida, né, realmente que existe apenas um único Deus. E viu a cura acontecer e ficou agradecido. É nesse aspecto também, meus irmãos e irmãs, que Jesus Cristo conta o restante da parábola, justamente a questão do agradecimento, né? O Evangelho continua dizendo, ou seja, enquanto iam para sacerdotes, ficaram curados. Porém, um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. Ou seja, alguém que experimentou na própria vida, na própria carne, as maravilhas do Senhor e voltou para agradecer. E aí, então, esse era um samaritano, ou seja, um estrangeiro, como também Naamã, o sírio, era um estrangeiro também, né? Aí Jesus pergunta, não foram 10 os que foram curados? Os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E acrescenta então, e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Além da cura, né, da sua lepra, da doença, também encontra a salvação. Tua fé te salvou. Ora, meus irmãos e irmãs, reconhecer a ação de Deus em nossa vida e ser agradecido é uma grande dádiva, é um grande dom. Cada missa, nós começamos com o ato penitencial, mas depois temos a grande ação de graças, a grande beracá, em que nós manifestamos a nossa bendição ao Senhor por aquilo que Ele realiza em nossa própria vida. A nossa ação de graças, nossa bendição. O Cristo que deu a vida por todos nós na cruz, derramou seu sangue, e com seu sangue nos lava de nossos pecados. E cada vez que nós celebramos o sacrifício incruento, a cada missa, né, de Cristo que dá a vida por todos nós, agradecemos pelo perdão, pela reconciliação,
pela vida nova que recebemos do Senhor Jesus Cristo em nossa própria vida. Por isso, quando Jesus fala, mas cadê os outros 9? Nós devemos nos perguntar, como é que nós nos consideramos? Como Naamã e como esse estrangeiro, né, que volta para agradecer, reconhece a ação de Deus, ou como aqueles são de casa, imagina-se, embora não fale explicitamente, mas aqueles são de casa que não agradecem, ou seja, não estão nem aí com isso e continuam a sua vida, vão lá se apresentar ao sacerdote para voltar para a comunidade, mas não agradecem aquele que proporcionou a nova vida para eles, né? Ou seja, qual que é a nossa atitude? Qual que é a minha atitude? Por isso, nós somos chamados a reconhecer a ação de Deus na nossa vida e agradecer, louvar. Por isso, cada Eucaristia, cada missa é a grande beracá, o grande agradecimento ao Senhor, né, que dá a vida por todos nós na cruz, que celebramos na missa, mas também que nos ensina a estarmos aí juntos para louvar e bendizer o Senhor por tantos dons e tantas graças. Toda a nossa vida, meus irmãos, mas essa constatação, somos pecadores, Senhor, tem compaixão de nós, Senhor, tem piedade de nós, e somos aqueles que agradecem. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Senhor, por tantos dons e tantas graças. Fazer parte da nossa vida, tanto o dom do arrependimento, o dom do reconhecimento de nossos pecados, e ao mesmo tempo o dom de agradecer ao Senhor por tantos dons e tantos perdão que recebemos do Senhor em nossa própria existência. Por isso, nos faz e nos questiona sobre isso. O salmo de resposta de hoje tem como refrão: o Senhor fez conhecer a salvação e às nações revelou a sua justiça. Ou seja, o Senhor faz conhecer a salvação porque, no caso da leitura do Evangelho, levanta-te, vai, tua fé te salvou. Ou seja, além da cura da lepra, também você encontrou a salvação. Por isso, o salmo vai cantar, Salmo 97 e 98. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Esse hino de ação de graças, essa bendição que nós somos chamados a viver, meus irmãos e irmãs, reconhecendo que somos pecadores, mas perdoados e salvos em Jesus Cristo, que derramou seu sangue por nós. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós sabemos que tudo isso é em Jesus Cristo. E a segunda leitura, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, São Paulo vai colocar bem claro isso. Ele está preso, né? Mas lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por ele eu estou sofrendo até as algemas, como se fosse um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por isso, eu suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. E merece a fé essa palavra. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos convida justamente a ser agradecido, louvar o Senhor por tantos dons e tantas graças. Ao mesmo tempo, lembrar justamente tudo isso em Jesus Cristo, como diz a carta de São Paulo a Timóteo. Ou seja, lembra-te de Jesus Cristo. Eu estou sofrendo, estou preso como se fosse um malfeitor, mas a palavra não está algemada. Ela continua sendo proclamada em todos os cantos. E assim nós também, com todas as perseguições que nós sofremos, todas as questões de desacreditar a igreja para que ela não seja acreditada naquilo que ela fala, nós somos chamados a continuamente a proclamar em quem nós cremos, onde colocamos a nossa força, onde nós alicerçamos a nossa vida e continuar testemunhando que em Jesus Cristo nós encontramos a salvação, a libertação, somos lavados de nossos pecados e libertados de nossas algemas para vivermos como filhos de Deus, renovados, libertos, também lavados para uma vida nova. Tenhamos um bom domingo, que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.